Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de derivada. Essa questão aqui caiu no processo seletivo da EFON de 2019. Se vocês tiverem interesse em questões de algum tipo de concurso específico, coloca nos comentários aí que eu vou resolver na medida possível, ok? Vamos lá? Considere a função real f de x igual a 1 mais cosseno de 2 raiz de x. Calcule a derivada fx em relação a x, ou seja, df de x dx. E apresenta aqui 5 alternativas para você escolher qual que é a correta, ok? Bem, primeiro nós vamos usar, para resolver esse problema aqui, a regra da derivada da soma de funções, tá? A derivada de soma de funções diz que a derivada da soma de funções é igual à soma das derivadas das funções. Ou seja, se tem uma função m de x, que é igual a f de x mais g de x, então a derivada de m de x é igual à derivada de f de x mais a derivada de g de x, tá? Observe que nesse caso aqui nós temos a soma de duas funções, que é a função constante 1 mais a função cosseno de 2 raiz de x. Aplicando essa regra, então, a essa função, nós temos que a derivada de 1 mais cosseno de 2 raiz de x em relação a x é igual à derivada da constante em relação a x, mais a derivada do cosseno de 2 raiz de x em relação a x. Observe que a derivada dessa constante aqui em relação a x é zero, de tal forma que a derivada de f de x em relação a x é apenas a derivada do cosseno de 2 raiz de x em relação a x. Tá? Bem, para a gente resolver essa função, então, nós vamos aplicar a segunda regra, que é a regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? A derivada de uma função composta é igual à derivada da função em relação ao argumento multiplicada pela derivada da função argumento. Ou seja, se você tem y igual a f de g de x, ou seja, uma função composta, né, onde g de x é o argumento de f, a derivada de y, y' é igual à derivada de f em relação ao argumento g de x, vezes a derivada do argumento em relação a x. Ou seja, a derivada de y em relação a x é igual à derivada de f em relação ao argumento g de x, vezes a derivada do argumento de g de x em relação a x. Tá? Então, aplicar essa regra aqui nesse caso que nós temos aqui. Tá? Então, a gente tem que a derivada de f de x em relação a x é igual à derivada de cosseno de 2 raiz de x em relação a x. Isso aqui nós demonstramos anteriormente. Agora nós vamos fazer uma substituição, vendo que nós temos uma função composta, né? Nós temos a função cosseno, cujo argumento é uma outra função que é 2 raiz de x. Tá? Para simplificar aqui, eu vou fazer uma substituição para simplificar a explicação. Tá? A gente tem cosseno de 2 raiz de x. Eu vou fazer 2 raiz de x igual a u. De tal forma que a derivada de f de x em relação a x é igual à derivada do cosseno de u em relação a x, que é igual à derivada do cosseno de u em relação a du, vezes a derivada de u em relação a x. Aplicando aqui a regra da cadeia. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos que a derivada de f de x em relação a x é igual à derivada do cosseno de u em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Vamos separar aqui, vamos resolver essa derivada, depois nós resolvemos essa. A derivada de cosseno de u em relação a u é menos seno de u. Tá? Fazendo a substituição de, agora voltando, né, fazendo a substituição de u por 2 raiz de x, nós temos que menos o seno de u é menos o seno de 2 raiz de x, que é igual a menos o seno de 2 vezes x elevado a meio. Tá? Agora vamos resolver a segunda parte aqui, a derivada de u em relação a x. A derivada de u em relação a x é igual à derivada de 2 raiz de x em relação a x, que é igual a 2 que multiplica a derivada de x elevado a meio em relação a x. Essa derivada aqui, o meio vem aqui para baixo, tá? E aí o expoente fica meio menos 1. De tal forma que esse 2 aqui vai cancelar com esse 2, e aí aqui fica x elevado a meio menos 1, e x é igual a menos meio, é igual a x elevado a menos meio, que é igual a 1 sobre a raiz de x. Resolvendo finalmente a derivada, nós temos que a derivada de f de x em relação a x
é igual à derivada do cosseno de 1 em relação a 1, né, que é menos seno de 2x elevado a meio, vezes a derivada de 1 em relação a x, que é 1 sobre raiz de x, ok? Então, menos o seno de 2x elevado a meio, vezes 1 sobre a raiz de x, que é igual a menos o seno de 2x elevado a meio sobre a raiz de x, ok? Bom, observe que eu fiz uma modificação na notação aqui. Normalmente nós mantemos, quando a gente resolve, a gente mantém raiz de x, ao invés de x elevado a 0,5. Eu fiz isso aqui porque você vê que nas alternativas aqui, o examinador coloca em algumas delas x elevado a 0,5, o que é uma casca de banana que ele coloca aí, porque o candidato resolve como raiz de x, aí na pressa ele bate o olho e não encontra a resposta aqui correta, e ele pode se embananar, tá? Então eu coloquei a anotação aqui da resposta correta do examinador, que é menos o seno de 2x elevado a 0,5 sobre a raiz de x, ok? Então a resposta correta é a resposta C. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!